Boa noite, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se encontre com todos nós neste momento. Que a luz do Divino Pai possa iluminar nossos caminhos sempre. O tema que eu vou comentar hoje é sobre a descoberta do Espiritismo. Não é? Porque a doutrina espírita, na verdade, ela é nova. O conhecimento, todas as informações que a gente tem a respeito da doutrina espírita, ela advém propriamente dita de Allan Kardec. Mas existe, os comentários a respeito da doutrina, a respeito dos efeitos físicos, a respeito das batidas, a respeito das comunicações, muito antes, muito antes. E como destaque, nós temos aí o ocorrido em Hallsville, no ano de 1847, em Nova York, nos Estados Unidos, com as médiuns Catherine, a Leia e a Margarete, as famosas irmãs Fox, que sobre ela tiveram os efeitos físicos, as batidas e etc. Isso provavelmente, mais que provável, uns 9 anos anterior aos relatos propriamente dito das informações daquilo que o codificador passaria a ter. E é como eu disse, a descoberta propriamente dita do Espiritismo e sua codificação, ela tem início no ano justamente de 1854, nas mãos, na vontade e no espírito e perseverança do professor Denizar. Ele começa a investigar os fenômenos psíquicos que já, como eu comentei há anos atrás, havia abalado os Estados Unidos, e esses efeitos, que eram das irmãs Fox, se repercutiu intensamente na Europa. E com suas pesquisas e análises, o professor Denizar, ele destrói o lado curioso, o lado divertido do processo das mesas girantes e mostra para todos algo sério atrás desses efeitos. Porque as mesas girantes, elas se perpetuavam nos clubes, nos bares, nas residências, como algo festivo, em que se perguntava às mesas, se fazia pergunta às mesas, às pessoas que estavam ali em volta, que nem sabiam que tinham mediunidade, elas faziam perguntas à mesa e a mesa respondia, com batidas, mas respondiam justamente com aquilo que eles queriam, muitas das vezes. Pancadas, bate ali, bate lá, se erguiam e às vezes se tornava mais um processo de diversão, que as pessoas imaginavam isso. E o professor, ele começa a analisar esse termo, ele começa a ver nesses efeitos que existe algo ali, algo diferente, algo além, que atrás daquelas batidas, atrás daquelas mesas em movimento, existia um processo inteligente, existia algo pensante. E daí se conclui depois, pelo seu trabalho, que ali tinha espíritos, Ali havia um ser, e era o momento justamente em que os próprios espíritos das organizações da codificação no mundo dos espíritos se preparavam junto com ele para trazer para nós esse código divino, esse caminho divino que é a doutrina espírita. E o professor Denizar, ele já se interessava por todos os fenômenos que ele pudesse dar um conhecimento. Ele gostava de procurar algo que pudesse dar profundidade à natureza humana.
sabe? Ele pesquisava, ele era um pesquisador nato. E partia dele o pensamento de que o objeto da educação é o homem. O homem é o símbolo, o homem é a chave para a educação, entendeu? E ele partia disso, né? E nesse desenrolar dos acontecimentos, né? Que foi em 1857, propriamente dito, em 1857, algo festivo no plano terreno. Foi aí que nascia, em Paris, para o mundo, com a sua organização e dedicação dos espíritos, a obra revolucionária. Uma obra com os ensinamentos dos espíritos, uma obra que mostra justamente uma realidade que as pessoas ainda não entendiam, porque muitos ainda estavam ligados, ainda alicerçados nos conceitos da religião católica. E esse livro ele traz conceitos novos, conceitos reais sobre Deus, sobre o espírito, sobre a matéria, sabe? Na primeira pergunta, né, uma pergunta que mostra para todos nós o pensamento do codificador, o pensamento do professor Denizar, a pergunta que ele faz, não quem é Deus, né? Mas o que é Deus? Porque quem, todos nós sabemos, é o nosso Pai, é o Criador, aquela coisa toda, mas ele pergunta o que é Deus? Mostrando aí uma mente aberta, uma mente profunda, uma mente analítica, né? Uma mente que sabe organizar, que sabe pesquisar. Não é à toa que ele, como diz o filme Matrix, né? Ele foi o escolhido. O primeiro livro, né? Que dá os frutos à sua pesquisa, essa obra básica da doutrina espírita. Havia aí, né, nesse livro, como eu já estou comentando, o livro dos Espíritos, na qual determina para todos nós as leis naturais e não sobrenaturais. Ele mostra para nós sobre as leis do Criador, desmistifica o sobrenatural, não é? Derrubando conceitos errôneos sobre céu, inferno, anjos e demônios, podendo afirmar com bases em pesquisas e provas que a natureza do homem é espiritual e não material, e que ele sobrevive à morte, né? Que ele sobrevive, que a morte na verdade é uma passagem, que a morte na verdade é só uma porta em que você retorna, né, para o seu mundo real. Porque na verdade o mundo material que a gente vive, que nós nos apegamos demais, nos apegamos profundamente, temos a noção, uma noção errônea de que aqui é o verdadeiro, né? Só que nós somos espíritos. Esse mundo nada mais é do que um mundo de provas, um mundo de expiações, em que estamos aqui testando nossas provas, nossas expiações, para progredir melhor, para seguir melhor, para reencarnar melhor, não é? Para dar, sabe, continuidade ao nosso progresso. E o Kardec, né, nesse livro, ele forma para nós que o corpo nosso é matéria, que nós temos um corpo energético. E esse corpo energético está ligado ao corpo material, que é o perispírito, né? O perispírito é o corpo energético. E que nós somos um espírito, que estamos aí, uma trilogia, né? Espírito, perispírito e matéria.
O espírito, que somos nós, estamos ligados a esses dois corpos para um processo de evolução, para alcançarmos a evolução, para que nós possamos alcançar melhor os nossos conhecimentos e nos aproximar melhor do Criador. E nesse desenrolar desses estudos, desse conhecimento, hoje, né, já o professor Denizar, com o nome de Kardec, porque ele não queria, ele usa o nome de uma encarnação anterior para não misturar, né, não misturar as suas obras como professor Denizar com a obra da doutrina espírita. E ele passa a ter o pseudônimo de Allan Kardec. E já como Allan Kardec, lançando o Livro dos Espíritos, ele lança a Revista Espírita, iniciando aí a educação espírita para todos. Sabe, ao lançar a Revista Espírita, ela contém informações, N informações a respeito de mediunidade, de comunicação, sabe, de informações das psicografias na qual os espíritos vêm trazendo para nós, trazendo para a humanidade na época, sabe, todo tipo de informação e educação sobre a doutrina espírita. O Kardec, né, na verdade, nas suas comunicações, ele teve como ajuda das psicografias, ele teve como ajuda das médiuns, as irmãs Julie e Caroline, né? Essas duas, elas tinham de 14 a 16 anos, que eram as irmãs Buda. E também teve a Ruth Jafé, de 19 anos, que ajudaram muito nas psicografias, nas comunicações, muitas delas. A menina de 14 anos, que não tinha nenhum conhecimento nenhum, sabe, sobre o que estava relatando, sobre astronomia, sabe, filosofia, psicologia, tudo isso que envolvia as comunicações dos espíritos, ela não tinha noção, porque era uma menina de 14 anos. E ela psicografava com um sorriso, sabe? Eu olhava aquelas psicografias que ela mesmo estava fazendo por intermédio dos espíritos. E era até bem observada, admirada pelos que estavam ali ao redor e o próprio Kardec. E também não podemos esquecer de uma grande médium, de um grande valor, que ajudou muito o Kardec, que passou por esta médium espíritos, sabe, espíritos que ajudaram na codificação, como Fénelon, não é? Alexandre Dumas, Pascoal, sabe, Sócrates, Platão, que passaram por essa médium que era conhecida como a Madame Creel. A Madame Creel, considerada uma das maiores médiuns da França, na França de Kardec, ela psicografou comunicações que sabe, de grande valor. E uma delas, que a grande maioria das pessoas não sabem, foi a psicografia, né, de Prece de Caritas. A Prece de Caritas, foi ela que psicografou. E muitas religiões, né, muitas religiões que a gente vê, recitam essa prece, e quando eles fazem, não é, eles copiam a prece, eles imprimem a prece, eles colocam embaixo autor desconhecido, porque não querem dar valor, né, que foi uma psicografia. E muitas das vezes eles colocam lá W. Creel, que é o nome dela, mas não dizem que foi uma psicografia. E a Madame Creel, ela foi responsável pelas comunicações, adivinha de quem? Do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade passava por ela e dava as comunicações pela Madame Creel, sabe? Então o Kardec teve um auxílio muito grande com relação a médiuns, né? Que me foge o nome de alguns agora. E a gente não pode esquecer de forma nenhuma, uma pessoa que muito ajudou, mas muito ajudou o Kardec, muito, sabe? Que
Se não fosse, se não fosse por ela, se não fosse por ela, talvez ele tinha, sei lá, não é que ele tinha fraquejado, né? Ele tinha, sei lá, entristecido em alguma coisa, mas ela ajudou muito, foi a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, sabe? 9 anos mais velha do que ele, o ajudou muito. A doutrina dos espíritos, né? A descoberta do espiritismo propriamente dita, como eu estou comentando, ela advém justamente da codificação, né? Da codificação. Porque a partir da codificação, que é justamente mostrando para nós, desde o livro dos espíritos, né? O livro dos médiuns, o evangelho, o céu e o inferno, né? A Gênese, que vem nos mostrar, junto com a revista espírita, esse trabalho dos espíritos mostrando para nós a realidade do mundo real dos espíritos, que nós somos realmente espíritos eternos, né? Eterno no sentido que não vamos morrer, né? Porque a gente pode usar o que a maioria das pessoas dizem, espírito imortal, porque eterno é o Criador, né? Eterno é Deus. E que a gente percebe que ela como eu comentei no início, que a doutrina espírita ela derruba conceitos de céu e inferno, ela retira de nós o pensamento de um demônio, sabe? Ela retira de nós a ideia de um Deus carrasco, de um Deus injusto, né? De um Deus que, em vez de ajudar, ele castiga, e Deus, a gente sabe que Deus não castiga, né? Que é aquela passagem de Jesus Cristo na qual ele fala qual o pai, né, que o filho pede um pão e ele dá uma pedra, né? Qual o pai que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente, muito menos Deus, né? Embora toda essa ideia de céu e inferno, essa ideia de esse Deus carrasco era a criação do próprio homem, né? O homem, por não conseguir interpretar as coisas corretas, ele a deturpa, né? E com relação à própria doutrina espírita, que mostra para nós que a mediunidade é algo que está dentro de nós, que todos nós a temos, todos nós. E ela vem desde os homens da caverna, porque a mediunidade é o telefone que facilita com que nós entramos em contato com o mundo dos espíritos, que entramos em contato com o plano superior, que entramos em contato justamente com os nossos amigos espirituais para nos ajudar, não é? É a mediunidade que está aí, ela foi colocada por Deus. E existe aqueles que têm a mediunidade como um trabalho, né? Como exercer uma função para ajudar, para colaborar, seja ela nas comunicações espíritas ou no dia a dia, às vezes com intuições e por aí vai. E esta doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, ela nos mostra tantas coisas que podem nos esclarecer, que podem nos ajudar, que podem nos orientar, que podem nos fortalecer. Ela nos ensina no livro dos médiuns que os espíritos zombeteiros, brincalhões, eles têm como você se desvencilhar dele. Tem como você não ter medo dessas situações. E muitas das vezes ele nos ensina também que muitas das obsessões, possessões e ações negativas dos espíritos é por causa das encarnações anteriores, que nós estamos aqui recobrando, corrigindo erros do passado. E ao reencarnarmos, nós estamos aí novamente modificando a chance de mudarmos, né? E depende muito de nós. Mostra para nós os conceitos do umbral. No Evangelho do Cristo a gente não precisa nem dizer nada, né? Porque precisa, na verdade precisa, porque infelizmente, por que os espíritos pegam as partes principais do Evangelho do Cristo e mostram para nós de novo? Por quê? Porque há 2000 anos as palavras do Cristo ela ecoa, né? Ela ecoa na atmosfera terrestre, nos ouvidos,
na mente de todas as pessoas, encarnadas ou não, mas as pessoas ainda, nós ainda não conseguimos fazer o que deveríamos fazer. Nós não conseguimos ainda, sabe, assimilar por covardia, por medo, preguiça, sei lá o que, os conceitos do Cristo, porque a partir do instante em que você começa a canalizar na sua vida os pensamentos do Cristo, o exemplo dele, você começa a galgar um caminho novo, uma vida diferente, uma vida nova, aquela coisa toda. Então os Espíritos nos mostram justamente pelo o Evangelho os conceitos do Cristo, porque é uma chave importante. A ciência, a filosofia, né? E mostrando no Evangelho do Cristo justamente o lado moral, o lado que engrandece. Porque você só ter conhecimento científico da coisa e da realidade, sem ter moralidade, sem compreender a moral, sem exercer a moral, você não conseguiu dar um passo adiante, porque você precisa, né? A ciência e esse lado filosófico de Jesus Cristo, esse lado religioso do Cristo, ele precisa que esteja em nossos corações, ele precisa que esteja junto conosco para que a gente progrida, né? Para que a gente vá adiante, para que nós compreendemos melhor. No céu e inferno, são os relatos dos espíritos desencarnados, né, nos mostrando o que acontece, os efeitos que acontecem ao desencarnar, dependendo da situação que cada um as tem, que cada um as teve na Terra quando encarnado, né? E a Gênese é toda a formação, né, desmistificando o conceito religioso católico do passado, da Terra ser criada em 7 dias, de um Deus que expulsa Adão e Eva, desmitifica o conceito de Adão e Eva, mostrando para nós que não existe Adão e Eva, nunca existiu, são raças adâmicas, né? Raças que teve ali, que Deus não criou somente a terra, o céu, mas ele criou um universo gigantesco, um universo absurdamente gigante, não é? Não foi em 7 dias, mas bilhões e bilhões e quem sabe quantos de anos, inclusive a própria ciência, né, já cataloga, diz que são 14 bilhões de anos, né, 13,6 bilhões de anos. E quando se fala bilhões é muito tempo, não é? Então a doutrina espírita ela tem essa facilidade de associarmos a nós no contexto social presente. É uma doutrina de quase 200 anos, não é? Codificada, a gente tem que entender isso. A doutrina dos espíritos ela é codificada por Kardec, então ela tem esse tempo aí para nós e ela é sempre presente. Você pode, a mesma coisa, você pega o livro dos espíritos, você pode ler, cada ano que passa você descobre um conceito diferente. Por quê? Porque você já começa a ter a mente mais aberta e ao ter a mente mais aberta você entende melhor as situações que está ali. Então é uma doutrina presente, uma doutrina atual. Embora a gente sabe que o espiritismo propriamente dito, porque a palavra espírito foi criada por Kardec, né? Então o conceito espírito, o conceito dos espíritos, ele é ancestral, ele é antigo, muito antigo, né? Desde a época de Jesus Cristo já se promovia, o próprio Cristo ele exercia as comunicações espíritas. O ato de Pentecostes nada mais é de uma comunicação espírita, né? Jesus Cristo ele teve ali pensamentos e palavras sobre a doutrina dos espíritos, sobre a reencarnação ou não, mas a Igreja Católica, a gente sabe, a gente já estudou, ela manipulou isso, tirando os conceitos, né, de reencarnação para colocar a ressurreição. A gente sabe que ressurreição é algo ilógico, né? É algo ilógico. Como pode o corpo todo se deteriorar dentro de um cemitério, numa tumba, e de repente se reconstituir de novo e se reerguer, não é? Isso aí é ante a lei do Criador, e o Criador ele não derroga as suas leis. Agora, a gente conhece e sabe da reencarnação. O corpo ele se destrói, a morte, né, do corpo, ela faz parte da natureza, se decompõe na natureza, mas o indivíduo ele se reergue, ele sai fora, ele vive no mundo dos espíritos com o próprio perispírito, que é o corpo do espírito, não é?
esperando justamente a condição novamente, a chance novamente de voltar à carne, de reencarnar. O próprio Cristo, quando desencarnou, e ele aparece para as mulheres lá, ele aparece como perispírito. É tanto que o perispírito dele ainda está se compondo ainda pelo desencarne, e ele fala, não me toques, né? Mas 3 dias, né? A gente não pode comparar a estrutura equilibrada e psicológica do Cristo com a nossa, né? Quando nós desencarnarmos, propriamente dito, a gente vai demorar um tempão para recobrar as consciências pelo estado de evolução que estamos nós. Então, para fazer esse apanhado, né, para não ficar muito longo, é justamente isso, é o que a gente estuda, né? A descoberta do Espiritismo, então, praticamente, ela começa justamente com as pesquisas do professor Rivaio, né? As pesquisas dele, e ele começa a ter a sagacidade de perceber que ali, nasquelas batidas, nas mesas girantes, existiam comunicações de seres inteligentes, e aí ele começa a fazer perguntas inteligentes, e as perguntas inteligentes são respondidas. Né? Inclusive, a gente não pode esquecer que quando ele fazia perguntas pertinentes a certos assuntos, tinham pessoas em volta ali dele que conheciam os assuntos, né? Como o astrônomo, Camille Flammarion e etc. Então, tinham pessoas que estavam ali que confirmavam os conceitos, né, sobre o universo, enfim, sobre todas as perguntas que ele fez. Fora que ele lançava as perguntas às casas espíritas. Quando dizia casas espíritas, eram casas comuns mesmo, porque não, hoje casa espírita é o centro espírita, mas na época eram casas, eram residências. E ele lançava as perguntas a essas residências e depois ele recolhia as perguntas com as respostas e comparava e via que as respostas estavam corretas. Então ele fazia a mesma pergunta a vários setores. E o espírito da verdade, que se comunicava pela Madame Creu, dava a correção, né? Dava a correção para ele do que estava certo, do que ele poderia tirar. E com a ajuda dos grandes espíritos. A gente não pode esquecer que a organização espírita, é, para que exercesse, se fundasse a doutrina espírita, era grande. É só você ver o nome dos espíritos que ali participaram, que ali estavam, como São Luís, né, como Fênelon, como eu comentei, Alexandre, Pascal, Sócrates e por aí vai. Era um espírito de escola, né, espíritos realmente de capacidade que estavam ali para ajudar o senhor Hipólito Leon Denisard de Rivaio, ou Kardec, né, que era um druida na encarnação anterior e que realmente tinha condição para isso. E os estudos eles continuam, né? Não vou aqui ficar até amanhã falando muita coisa, estou dando uma pincelada. É só nós seguirmos nos estudos de segunda e quarta-feira que tem online. E se Deus quiser, logo logo, e Ele quer, logo logo nós voltaremos ao Centro Espírita. Estaremos aí estudando a doutrina dos Espíritos. E todos aqueles, não esqueçam, leiam o livro dos Espíritos. Pergunta e resposta é fácil de ler. Não entendeu? Pergunte para cada um de nós que está aqui, para todos nós, sobre o que não compreendeu, que não entendeu aquela pergunta. Nós estamos aqui para esclarecer na medida do possível. Leiam, não só o Evangelho, que as pessoas têm a mania de só ler o Evangelho. Não, a codificação, ela é fascinante, desde o Livro dos Espíritos até a Revista Espírita. Então, leiam, tá? Porque, como a Kardec disse, o conceito de evolução, o conceito de conhecimento está no homem. E, né, os pensadores já diziam, instruí-vos, né? Ao nos instruir, nós estamos com mais facilidade de vencer os obstáculos. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a todos, que a paz do Divino Pai e do Divino Mestre nos acompanhe sempre. Tenham todos uma ótima noite.